Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT e olha que coisa legal, nós estamos na nossa 30ª aula. Vamos começar? Para essa aula, nós vamos concluir os exercícios do nosso material referente aí ao assunto de estática dos fluidos, hidrostática, tá certo? Vamos falar aí sobre empuxo. Então vamos começar? Então vamos lá, vamos para a resolução da nossa primeira questão de hoje. Exercícios da página 88 é a questão de número 12 aí do nosso material. Bom, espero que você tenha lido o enunciado, então vamos lá, vamos para a solução dessa questão. Vamos pegar aí a figura que foi colocada no enunciado, tá certo? E vamos observar o seguinte, eu tenho os corpos A e B ligados aí por meio de um fio. Você até pode pensar nas trações aí que estão atuando nos corpos A e B por meio desse fio que liga os dois corpos. Porém, aqui vai ficar bem mais fácil se você tratar como se fosse um único sistema, tá certo? E quais são as forças que estão atuando nesse sistema? Bom, eu tenho o peso do sistema e o empuxo que atua no sistema. Para o equilíbrio, então, olha, o empuxo tem que ser igual ao peso. O módulo do empuxo, claro, igual ao módulo do peso, uma vez que os vetores já têm sentidos opostos. Ok? Quem é o empuxo mesmo? Densidade do líquido vezes a gravidade local vezes o volume do líquido deslocado. No caso, quem é o volume do líquido deslocado? É o volume dos corpos A e B somados, tá certo? E o peso do meu sistema é a massa total, ou seja, a massa do corpo A mais a massa do corpo B vezes a gravidade local. Repare que eu posso até simplificar essa gravidade dos dois lados da igualdade. E eu vou fazer isso daqui a pouquinho. Por enquanto, eu vou encontrar o volume do corpo B. Porque se eu tenho a massa do corpo B e eu tenho a densidade do corpo B, eu encontro o volume do corpo B. Então, de acordo aí com os dados que foram dados no enunciado, eu encontro o volume do corpo B valendo 2 decímetros cúbicos. Sem problema, tá? Eu posso utilizar aí o decímetro cúbico, desde que as unidades sejam compatíveis, tá certo? Como eu já simplifiquei a gravidade, olha, metro por segundo ao quadrado, isso não vai atrapalhar, ok? Então vamos substituir na equação de cima? Então, substituindo aí na equação de cima, eu vou encontrar o volume do corpo A valendo 4 decímetros cúbicos. Ok? Olha, uma questão fácil, uma questão tranquila, o que vai me dar como alternativa correta aí a letra C. Não tem muito segredo. Agora, se você procurar a tração, tudo bem, você vai resolver. Mas você vai ter aí mais um pouquinho de dificuldade para encontrar aí o volume do corpo A, tá certo? Então, o segredo aí já é tratar como se fosse um sistema só. Então, nossa próxima questão, página 89 aí do nosso material, é o exercício de número 13. Espero que você tenha lido o enunciado aí e prestado bastante atenção na figura. Vamos lá, vamos colocar a figura já com as forças que estão atuando aí no meu sistema. Então vamos lá. Nós temos aqui, olha, a tração no cabo AB, tá certo? Temos também a força elástica nessa mola, tá? Atuando aqui, olha, no ponto B. O ponto B vai ser o nosso ponto material, tá certo? Vamos estudar aqui o equilíbrio dele. Ainda temos o empuxo atuando nesse corpo, mas é um empuxo devido ao fluido 1 e também ao fluido 2, tá certo? E, claro, o peso também atuando no corpo. Essas são as forças que nós temos aqui atuando no nosso sistema, ok? Então vamos lá. Olha só, eu posso pegar a tração e decompor nas direções horizontal e vertical, tá certo? Se esse ângulo aqui vale 60 graus, olha, é porque esse ângulo aqui no ponto B, bem aqui, né, com a horizontal, vale 30. Uma vez que eu tenho aqui a horizontal e a vertical, 90 graus aqui, isso aqui é 60, então esse ângulo aqui vale 30 graus. Se eu tenho esse ângulo valendo 30 graus, se eu pegar aqui a projeção da tração na vertical, aqui, olha, usando o seno de 30, que foi o que eu fiz aqui, olha, eu vou ter o equilíbrio
do peso com os empuxos, tá certo? Porque eu vou ter exatamente, olha, essa tração que está ligando aqui, olha, o corpo ao ponto B, tá certo? Porque essa tração aqui, olha, que está atuando no ponto B, que eu não desenhei, ela está equilibrando exatamente a resultante disso aqui, olha, peso menos os empuxos, tá certo? Bom, agora eu vou pegar o seno de 30 graus, substituir, está aqui o peso, massa vezes a gravidade local, o empuxo, densidade do líquido, gravidade local vezes o volume do líquido deslocado referente ao líquido 1, tá certo? Ao fluido 1, e também o empuxo do líquido 2, olha, densidade do líquido 2, gravidade local, vezes o volume do líquido deslocado referente aí ao líquido 2, ok? Lembrando que massa é igual a densidade vezes o volume. Bom, se eu utilizar essa expressão aqui da massa, substituindo aqui, olha, densidade vezes o volume vezes a gravidade local, tá aqui, olha. E também colocando o volume em evidência. É o que eu fiz aqui, tá certo? Porque aqui é uma fração do volume do corpo, não é? Outra fração do volume do corpo. Claro que é o volume total do corpo. Então, olha, coloquei em evidência. Então, tá aí a expressão da tração, olha, que liga o cabo A a B, tá certo? Então, a alternativa correta, letra E. Também, olha, é uma questão tranquila, não é uma questão difícil. Basta você observar aí o que está acontecendo no sistema, tá? Então, olha, só repetindo, a tração aqui, olha, no cabo BC está equilibrando aqui com a diferença entre o peso e os empuxos. Eu só não desenhei essa tração para não carregar muita figura, tá certo? Para ela aqui, ok? Então tá aí, é uma questão tranquila, uma questão fácil. Só prestar atenção aí e não ficar pensando em fazer muitos cálculos mirabolantes. Às vezes o caminho mais fácil é aquele, o caminho mais simples é aquele que você vai encontrar a solução. Então vamos lá, vamos para a nossa última questão da aula de hoje e também é a última questão do nosso material. Página 90, exercício de número 14. Espero que você tenha lido o enunciado da questão, então vamos lá. Vamos pegar a figura que foi colocada no enunciado, tá certo? Bom, nós temos a tração que está atuando lá no ponto A. Olha lá, a tração. E por sua vez, se você for estudar o corpo que se encontra dentro da água, está aí na figura, não é isso? Nós temos o peso, temos a tração, tá certo? Porque se o corpo traciona a extremidade A para baixo, a extremidade A traciona o corpo para cima, terceira lei de Newton, ok? Na verdade, eles estão tracionando a corda, né? Tá certo? O corpo traciona a corda para baixo e a corda, por sua vez, traciona a extremidade A para baixo, tá certo? E a extremidade A reage na corda e a corda, por sua vez, também reage no corpo B com a tração para cima. Mas tudo bem, vamos lá. Temos também um empuxo atuando no corpo, não é isso? Bom, então, olha, para que esse corpo permaneça em equilíbrio, a tração mais o empuxo tem que equilibrar com o peso para baixo. Bom, utilizando os dados que nós temos aí no enunciado, encontramos a tração valendo quanto? 300 newtons, tá certo? Ok. Agora, vamos olhar para o ponto B. Olha que interessante, hein? Ponto B. Então, vamos pensar no equilíbrio desse corpo extenso. Está aqui esse corpo extenso aqui, olha. ABC, né? Se bem que aqui no ponto B é o pino. Vamos pensar no equilíbrio dele. Não pode ocorrer rotações para esse corpo. Então, o momento resultante em B tem que ser igual a zero. E quais são os momentos aí que estão atuando nesse corpo extenso com relação ao ponto B? Então, vamos lá. Olha só, nós temos a tração e temos a força F. Essas são as forças que estão atuando aí no corpo com relação ao ponto B. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 45 graus. 45 graus porque aqui eu tenho um triângulo retângulo, não é isso? Então, aqui também vale 45 graus, ok? Então, tração
vezes o seno de 45 vezes a distância aqui, olha, de A para B, tem que ser igual à força que multiplica a distância de B para C. Muitas vezes até chamado de braço de alavanca, tá? Sem problema. Agora, a força não é perpendicular à direção BC? Então, seno de 90 vale a unidade. Então, por isso que eu nem escrevi aqui. Tá certo? Bom, então vamos lá. Eu já tenho a tração, seno de 45 também. Eu tenho a distância AB, tenho BC. Pronto, está aí o valor da força que você tem que atuar aqui do outro lado para manter aqui, olha, tudo isso aqui em equilíbrio. Tá certo? O que vai me dar como alternativa correta a letra A. Olha que legal essa questão. Ela está envolvendo empuxo, que estudamos agora há pouco nesse conteúdo, né, a parte final aí do volume 1, e também está envolvendo o equilíbrio do corpo extenso, ou seja, momento da força resultante, torque, né, torque resultante. Então, você já começa a observar que existem aí misturas, né? Você está mesclando os assuntos. Isso vai ficar mais interessante quando a gente for estudar o volume 3, quando mescla bastante os assuntos. Tá certo? Tá aí, mas não é uma questão difícil, é uma questão tranquila. Tá? É só você analisar passo a passo que você resolve. E observe que nem tem tantos cálculos assim. Fizemos até poucos cálculos para resolver essa questão. Terminamos por aqui, mas o assunto ainda não foi totalmente esgotado. Na próxima aula, nós vamos resolver questões extras referentes também a esse assunto, tá certo? Especificamente, vamos falar de densidade de misturas e também de pressões envolvendo vasos comunicantes, tá certo? Então, eu te aguardo na próxima aula!